Olá, turma do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero encontrá-los todos bem, bonitos, saudáveis, cheirosos, se alimentando direitinho, tomando bastante água. É mesmo, nós também somos plantinhas que precisamos nos cuidar. Tomar um sol, um vento, isso aí. Se cuidem, tá, gente? Espero reencontrá-los todos bem saudáveis, felizes e fortes, ok? Muito bem, turma. Hoje nós começamos então a nossa aula de ciências corrigindo as atividades da aula anterior. A prof vai reforçar um pouquinho com vocês o que aprendemos também na aula anterior, corrigir e irmos para o nosso próximo assunto, certo? Vamos lá então. Na aula passada, vocês aprenderam sobre o corpo das plantas. Isso mesmo, vocês leram as atividades, a prof passou vídeos explicando para vocês cada parte da planta e a sua função. Mas vamos relembrar para vocês não esquecerem? Então, vamos lá. Nós sabemos que a maioria das plantas é formada por folha, flor, raiz, caule e fruto, certo? E cada uma dessas partes de uma planta tem uma função em específico e que ajuda no surgimento de uma nova planta, de um novo fruto. E elas são bem importantes. Uma precisa da outra para que uma planta possa crescer, certo? Então vamos começar lá de baixo, de onde uma plantinha começa. Nós temos então a primeira parte da planta é a raiz. Qual é a função da raiz? É fixar a planta no solo, ou seja, ela deixa a plantinha ficar ali de pezinho, ela ajuda a fixar e absorver a água com substâncias minerais, ela que absorve os nutrientes do solo para encaminhar para o restante da plantinha. Então, essa é a função da raiz. Do caule, né, seguindo na nossa planta. Ele pode ser duro, resistente, como é o tronco das árvores, ou também pode ser bem fino, flexível, como os ramos do maracujazeiro. O caule, gente, a função dele é sustentar. A raiz fixa no chão, no solo, o caule sustenta, ele não vai deixar a plantinha cair para um lado, cair para o outro, ele que vai sustentar, certo? E também ele tem uma outra função, ele transporta água e substâncias minerais que é absorvida pela raiz. Então, a raiz absorve, suga tudo que é bom, nutrientes e água, e o caule é o condutor, é ele quem vai transportar, é ele que vai ser o caminhãozinho distribuidor dos nutrientes e a água que a raiz acabou de absorver do solo, correto? Aí nós temos lá em cima da planta a folha. Qual é a função das folhas? Geralmente elas são verdes, né? A função das folhas são produzir o alimento da planta, que nós chamamos de glicose, por um processo chamado fotossíntese, que é aquele que vocês aprenderam na aula passada. O que é a fotossíntese? A plantinha vai sugar do ar o gás carbônico, vai transformar em seu alimento, que é a glicose, e vai liberar o que ela não precisa, que é o gás oxigênio. Esse que nós respiramos, isso mesmo, o gás oxigênio ela libera porque ela não precisa e fica para ela a glicose e aí ela vai alimentar todas as partes da sua plantinha. Quem faz esse processo? As folhas. Então, as folhas quem são as responsáveis pelo alimento das plantas, tá? Através do processo chamado fotossíntese. Já a flor, a maioria das plantas produz flor em alguma época do ano, né? Elas podem ser variadas de tamanho, podem mudar a cor, a forma e até o seu cheiro. E as flores, gente, elas estão relacionadas à reprodução, ou seja, para dar origem a uma nova planta. Na aula de hoje nós vamos saber o porquê que a flor é a responsável por dar origem a uma nova planta, porque dela podem se originar novos frutos. E dentro dos frutos estão o quê? As
sementes. Como que está a sementinha de vocês aí em casa? Ela já germinou? Eu vou enviar uma foto para vocês, né, na aula de hoje, no material de apoio, para mostrar para vocês como que está o meu feijãozinho aqui no algodão. Será que ele cresceu? Tenho curiosidade de ver o de vocês também. Tragam na webconferência para a gente ver. Ajudem a prof a lembrar. Vou anotar aqui para a gente não esquecer, tá bom? Corrigindo as atividades de hoje, então, né, da aula passada, que vocês teriam que fazer. A questão de número 1. Pedia para vocês escreverem o nome e as funções principais do órgão da planta indicado em cada imagem, ou a parte, né, que é o mesmo que o órgão. Então, vamos lá. A primeira imagem, o caule. A função do caule é transportar água, substâncias minerais e o alimento produzido pelas folhas. E também sustentar a planta. Então, essa é a função do caule. Já a folha, qual é a função da folha? Que essa daqui representa a parte da planta que é a folha. Folha, a função é produzir o alimento da planta, a respiração da planta, né? A cor verde da planta. Lembram? Quem conhece Kimber TikTok sabe do que eu estou falando, né? Raiz, aqui representa uma raiz. Raiz, a função dela é fixar a planta, absorver água com substâncias minerais do solo. Então, por isso todas as plantinhas precisam ter raiz, senão elas não sobrevivem, né? Na atividade 2, era para vocês escrever qual parte da planta pode ser consumida em cada caso. Então, nós falamos na aula passada, a prof passou vídeo para vocês, referente a algumas plantas que nós consumimos somente uma parte delas, não toda ela, né? Por exemplo, aqui, do milho. O que a gente come do milho? As sementes. Da cenoura, nós comemos o talo? Não, nós comemos a raiz, que é essa parte laranja. E dessa fruta, desse alimento que a prof esqueceu o nome? Nós comemos o caule. E esse repolho? O que nós consumimos do repolho, gente? A raiz? Não, as folhas, porque o repolho é formado pelas folhas. E aqui uma couve-flor. O que nós comemos da couve-flor? As flores e o caule também, né? Tem gente que consome o caule. Eu, particularmente, eu gosto de comer tudo, aproveitar e reaproveitar o alimento, né? Me perdoem, a prof não conseguiu lembrar o nome desse alimento aqui. Não consigo. Se a prof lembrar, eu volto aqui e falo para vocês, tá? E o desafio da abertura, gente? Voltar às páginas 56 e 57 e responder a pergunta de número 1. Vamos lá? Qual é a pergunta de número 1? Então, vamos encontrar ela aqui. Aqui. Quais são as funções das raízes? Nós temos que responder aqui. O professor está perguntando para a turma do 3º ano que foi fazer um tour pelo Jardim Botânico e nós temos que ajudar as crianças a responderem. Aqui, ó. O menininho levantou o braço para responder. Então, o que ele vai responder, gente? Qual é a função das raízes? A função das raízes é fixar a planta e absorver água e nutrientes do solo, ok? A prof não vai colocar a resposta, porque senão aparece a resposta dos outros desafios. Então, aqui vocês vão escrever. Podem dar uma pausa no vídeo que a prof dita para vocês, tá? Fixar a planta no solo e absorver água e nutrientes. Ponto. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Aonde nós estávamos? Na página... Agora, nós vamos para a página 62. Então, vamos lá. O novo assunto de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre flor, fruto e semente. Flor, fruto, fruta, fruto, é tudo a mesma coisa? Não, a prof deixou na aula de hoje para vocês entenderem a diferença entre o fruto, fruta ou legume, tá? Curiosidade para vocês conseguirem entender. O que nós vamos ver aqui no nosso livro de ciências é como acontece a formação de um novo fruto.
Primeiro, para acontecer a formação de um novo fruto, ele precisa dessa parte da planta aqui, que é muito importante. Mas como que acontece, então, a formação de um novo fruto? Vamos acompanhar aqui com a prof? Vamos lá. As flores são os órgãos reprodutivos das plantas. É a partir da flor que a planta pode formar frutos e sementes. Então, digamos, com um exemplo bem fora da realidade, né? Mas dando um exemplo para vocês conseguirem entender que as flores nas plantas, elas são como as nossas mamães. Elas vão gerar um novo fruto. É a partir delas que elas vão gerar um novo fruto, tá? Só que, para que o fruto seja produzido, é preciso que o grão de pólen se una ao óvulo em um processo chamado de fecundação. Então, para acontecer e começar a crescer um novo fruto em uma plantinha, é preciso acontecer esse processo aqui, gente, chamado de fecundação. Tá? Marquem ali com um marcador de vocês. O que é a fecundação? As flores que vão dar origem ao novo fruto, elas são organizadas e são compostas das seguintes partes, ó, das pétalas. Aqui é a estrutura masculina da flor, que produz os grãos de pólen. É aqui que estão os grãozinhos de pólen. E essa parte verdinha aqui, com uma pontinha preta, é a estrutura feminina da flor. E lá dentro, no interior, são produzidos os óvulos. E como está dizendo aqui, que para que um fruto seja produzido, é preciso que o grão de pólen, então é preciso que um grãozinho dessa estrutura aqui se encontre com essa estrutura da flor aqui. Quando os dois se encontrarem, eles juntos vão começar a formar um novo fruto. E o novo fruto vai começar a crescer aqui nessa flor. Por que eles ficam próximos um do outro? Justamente por isso. Só que para acontecer esse processo de fecundação, onde o pólen da estrutura masculina se encontra com o interior aqui, com os óvulos da flor, né, que é a parte feminina, a estrutura feminina da flor, tem que haver algo muito importante na natureza, que é a polinização. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Vamos, através desse esquema, vocês vão acompanhar com a prof, tentar e compreender melhor do que a prof está falando, de como se origina um novo fruto? Então, olha só. Etapa 1. Primeiro a planta floresce e se formam os grãos de pólen na parte masculina da flor, certo? Então, aqui está o pólen, que é aqui representado em tamanho maior, né? Ele está aqui, certo? Os grãozinhos de pólen. Aí vem a etapa 2. O pólen é transportado até a estrutura feminina da mesma ou de outra flor. Olha que legal, gente. Então, pode a abelha pegar um pólen daqui e levar para uma outra flor bem longe e mesmo assim formar um novo fruto? Sim, é possível, alunos. E é isso que acontece na nossa natureza. Ela não é linda? Eu amo a natureza e a ciência. Estudar isso, então, né, gente? É muito legal saber disso. Então, o pólen é transportado e levado até a estrutura feminina. Pode ir de uma flor para outra, ou ele pode ser levado para a mesma flor. Então, como que pode acontecer esse transporte do pólen para a estrutura feminina? Ele vai com o vento, ou através de animais que fazem a polinização. Quem são os animais que fazem a polinização? Que é levar o pólen à estrutura feminina da planta. Esse processo é chamado de polinização, que pode ser feita por animais como abelhas, beija-flores e morcegos, ou pelo vento, como a prof havia dito. Dá um ventinho, balança os pólens, um grãozinho caiu aqui, pronto, já vai começar a formar um novo fruto. A terceira etapa depois da polinização, pode ocorrer a fecundação,
As pétalas murcham e caem. A flor fecundada dá origem ao fruto. Então, olha só. Lá dentro, no meio da flor, as pétalas começam a murchar, cair. E lá onde o óvulo se encontrou com o pólen, naquela estrutura feminina da planta, da flor, começa então a crescer um novo fruto. Que mágico, né, gente? É demais. E aí, na etapa 4, nós temos no interior do fruto, as sementes se desenvolvem. Das sementes podem nascer novas cerejeiras. Aqui dentro dessas cerejeiras tem sementes, porque os frutos abrigam as sementes. E das sementes vão originar novas plantinhas. E novas plantinhas vão originar o quê? Novas flores. E novas flores vão dar origem a novos frutos. E novos frutos e assim por diante, tá, gente? É um ciclo. A natureza é um ciclo constante, por isso devemos preservar também os animais que fazem a polinização das plantas, né? Sem eles nós não teríamos flor. Se ficasse somente com a responsabilidade do vento, acho que seriam bem poucas flores, né? Muitos agricultores que plantam frutos ou flores, eles utilizam animais para fazer a polinização. Eles têm grandes quantidades de abelhas nas suas plantações que fazem essa polinização de um processo mais rápido, né? Porque demoraria um pouquinho mais somente com o vento. Então, conhecimento para nós. Agora, já que sabemos como se origina um fruto, vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Frutos. O fruto abriga em seu interior as sementes da planta, o que vai dar origem a uma nova plantinha. Há muitos tipos de fruto. Eles podem ser carnosos, como mamão, ou secos, como um fruto do pé de grão de bico. E outros tipos de fruto também, que eu coloquei lá na aula de hoje para vocês conhecerem. Nomes científicos e outras organizações de frutos para vocês organizarem uma feira de vocês também, tá? Mas primeiro vocês precisam conhecer. Então, depois, corram lá, porque tem conhecimento extra e curiosidade chegando para vocês, tá? Então, aqui nós temos o fruto do mamoeiro, o fruto do pé de grão de bico e a abacate, que é um fruto carnoso, com uma semente só, né? Ela é bem grandona. Temos também a pitaia, alguns levavam para lanche, né? Que é um fruto carnoso. A lichia, um fruto carnoso também. A vagem, que é um fruto seco, onde nós consumimos a semente. O milho, também um fruto seco. E o amendoim, uma semente deliciosa que nós gostamos principalmente no chocolate, né? A gente gosta. Ok, vamos lá. Os frutos são importantes para a dispersão das sementes, ou seja, para que elas sejam levadas a locais distantes da planta da qual se originaram. Existem diferentes tipos de fruto. Alguns deles têm estruturas que permitem que sejam carregadas pelo vento. Outros tipos de frutos são comestíveis. Os animais os ingerem e depois eliminam as sementes nas fezes. Há também aqueles que têm ganchos ou são pegajosos. Assim, engancham no pelo de animais e são carregados por ele. Assim, então, alunos, acontece a disseminação de novos frutinhos, de novas plantas, como a prof. acabou de ler aqui. Há diferentes tipos de frutos, né? Alguns são comestíveis, os animais consomem e acabam fazendo suas necessidades lá longe do pé, né, ou próximo de onde consumiram, e essa sementinha desse fruto que ele acabou de comer acaba gerando uma nova plantinha. Outros frutos que são levados pelo vento, né, são leves e as sementes podem até ser levadas e carregadas pelo vento. Quando caem em uma terra fértil, podem germinar e dar origem novamente a uma plantinha, longe do pé de onde ela saiu. Já outros são pegajosas, sementes que são pegajosas e que onde a gente passa elas grudam e seres humanos, animais, acabam levando longe e ela também pode germinar, dando origem a uma nova plantinha.
tá? Então, acontece de diversas formas a disseminação das plantinhas e das sementes. Agora, vamos para a germinação. O nascimento de uma nova planta a partir da semente se chama germinação. É o que nós estamos fazendo com a nossa sementinha que a gente já colocou faz umas 2 semanas, né? Num copinho com algodão. Vocês colocaram de feijão, de girassol. Quando ela germinar, que vocês verem que começou a levantar um caulezinho e as raízes também, plantem. Vai ser legal vocês verem o crescimento. Vocês podem plantar no solo, numa terra mesmo. Vão no jardim ou peguem no mesmo copinho, troquem o algodão por um pouquinho de terra. Vocês vão ver que ela vai dar origem a uma nova plantinha, mas tem que cuidar, né? Deixar ela exposta ao sol, pegar claridade, vento, de vez em quando colocar um pouquinho de água, né? Porque as plantas precisam disso. A germinação só ocorre em condições favoráveis à semente, como quantidade de água e temperaturas ideais. Então, o que a prof estava falando que a sementinha de vocês precisa. Se deixar uma sementinha na geladeira, será que ela vai germinar e vai gerar um novo fruto? Ou uma nova planta? A não ser que seja uma fruta que se adeque a esse ambiente, né? Muito gelado. Mas elas precisam de condições favoráveis para conseguir crescer, germinar e gerar uma nova planta, quem sabe até um novo fruto, uma nova flor, né? Muito bem, galerinha, vamos ver então o vídeo de hoje? O fruto e as sementes. Vamos ver. O fruto e as sementes. O fruto é uma estrutura que está presente em muitas plantas e tem a função de proteger a semente. O fruto se origina da transformação de uma parte da flor chamada ovário. Os frutos podem ser de vários tipos. Alguns são secos, como as nozes e o... Opa, tá travando, que pena, né, gente? O amendoim, um dos alimentos preferidos do macaco de cheiro. Outros são carnosos, como o pêssego e a tangerina. Alguns frutos, como a ameixa, têm apenas uma semente em seu interior. Outros, como a maçã, têm várias sementes. Muitos animais se alimentam de frutos, como este lêmure. Após comer os frutos, eles descartam as sementes ou as eliminam nas fezes. É a partir da semente que nasce uma nova planta. Isso acontece com a germinação. Durante a germinação, a semente absorve água do solo e se abre. Vamos lá. Da semente surge uma pequena raiz, que cresce para baixo, penetrando no solo. Em seguida, desenvolve-se um pequeno caule, que sustenta as primeiras folhas da planta. Depois da germinação, o que acontece? Depois da germinação, a planta continua crescendo e se desenvolvendo. Ótimo, muito bem. Mas, gente, lembrem-se, nem toda planta nasce de uma semente, tá? Deixei um vídeo para vocês conferirem também. Quais as plantas que não nascem da semente? A bananeira, como que ela nasce? Alguém plantou? Banana tem semente? Como que vocês imaginam que ela nasce, gente? Confiram lá no material de hoje que a prof deixou separadinho para vocês, tá? Referente ao assunto, então, vocês irão responder as atividades 1 a 4 da página 64 e 65 e também o desafio da abertura, certo? Vou deixar vocês
identificarem as perguntas sozinhos. Vocês sabem que é importante. Algumas a prof fala, algumas a prof deixa vocês pesquisarem no livro, pensarem, reflitam no que a pergunta está pedindo para vocês. Isso é bem importante e faz parte do desenvolvimento de vocês, tá? Na próxima aula, nós corrigimos essas questões, tá bom? Um beijo gigante para vocês, façam com carinho, com dedicação e caprichem, tá bom? Beijos, até a próxima aula.